Então vamos lá, pessoal, estamos aqui para o simulado número 8 de Direito do Trabalho da FCC, com os temas Segurança e Medicina do Trabalho e Estabilidades Provisórias. Vamos ver algumas questões que já foram cobradas pela Fundação Carlos Chagas nesses dois temas, começando aqui com estabilidade provisória da gestante. Vamos destacar o artigo 391-A da CLT. Vejam que ele não está diretamente ligado à questão, mas eu gosto de destacar porque foi uma alteração promovida em 2013. O artigo 391-A da CLT, que diz existir estabilidade, mesmo que a gravidez ocorra no aviso prévio. Era algo já visto em algumas decisões judiciais, mas que agora, em 2013, passou para a CLT. Então, mesmo que a mulher engravide durante o aviso prévio, e pode ser qualquer espécie de aviso prévio, pode ser aviso prévio trabalhado ou indenizado, ela terá estabilidade. E agora, partindo para a questão, a estabilidade provisória da gestante tem duração desde a, vamos lá, artigo 10, 2b da ADCT, artigo 10, 2b da ADCT, Constituição Federal 88. Se nós lermos o artigo 10, 2b dos atos das disposições constitucionais transitórias, nós veremos que a estabilidade da gestante é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Isso daqui é o que consta no artigo 10, 2b da ADCT. Cuidado para não confundir com o período de licença maternidade, porque a licença maternidade, ela continua sendo pela CLT de 120 dias. 120 dias, trocando em miúdos ali, 4 meses. Então, a mulher tem ali geralmente 4 meses de licença maternidade. Só que nós não estamos falando de licença maternidade, estamos falando de estabilidade provisória. A estabilidade provisória vai até 5 meses após o parto. Então, o que é normal? A mulher retorna ao trabalho do período de licença maternidade e ainda continua por um período com a sua estabilidade. Então, confirmação da gravidez até 5 meses após o parto é a resposta. E aí nós partimos para a questão 2, que vai falar do cipeiro, do membro da CIPA. A garantia de emprego do empregado integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é. Então vejam, o cipeiro, que é o membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ele possui estabilidade. Vejam, a estabilidade vai aqui do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Então, nós temos aqui a estabilidade do cipeiro, do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Isso daqui eu encontro onde? Artigo 10, 2A da ADCT, Constituição Federal de 88. Registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Só que olha o que acontece. Não são todos os empregados, não são todos os integrantes da Comissão de Conciliação, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que possuem estabilidade. Não são todos os integrantes. Por quê? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é composta por metade dos empregados eleitos e metade dos empregados indicados pelo empregador. Então, metade dos membros da Comissão de Prevenção de Acidentes, ele vem de uma eleição.
Os empregados elegem a metade dos integrantes. O empregador indica a outra metade. E a estabilidade provisória é apenas para os eleitos. Apenas aqueles membros que foram eleitos pelos empregados é que possuem estabilidade. Os integrantes que foram indicados pelo empregador não gozam da estabilidade provisória. Além disso, outra anotação aqui comum às questões. Súmula 339 do TST. Essa súmula 339 do TST responde a diversas questões, inclusive a essa atual. A súmula 339 diz que o suplente também possui, porque era uma dúvida. A lei não fala nada sobre o suplente. E aí, será que ele tem estabilidade? Pelo entendimento do TST, os representantes dos empregados e os suplentes, quando eleitos, daqueles que são eleitos, possuem estabilidade provisória. Então, a garantia de emprego do integrante da CIPA é do representante dos empregados e suplente eleitos. O que nós temos que ler aqui? Artigo 10.2a da ADCT e súmula 339 do TST. Partindo para a nossa questão número 3, nós temos: com relação à estabilidade da empregada gestante, é certo que... Olha o que acontece. Eu falei para vocês, coloquei no slide para vocês, o artigo 391A da CLT, que fala do aviso prévio, coloquei o artigo 10.2b da ADCT, que fala da garantia. Só que agora eu vou mencionar a súmula 244 do TST. Essa súmula 244, ela é muito importante para os concursos trabalhistas, principalmente porque sofreu uma importante alteração no inciso 3º, em setembro de 2012. Então, o inciso 3º da súmula 244 foi alterado em setembro de 2012 e já foi várias vezes cobrado desde então. Qual é a ideia aqui do inciso 3º? A estabilidade existe mesmo nos contratos por prazo determinado. Trocando em miúdos, contratei uma empregada, contrato de experiência. Antes do término do contrato de experiência, ela engravidou. Tem estabilidade? Tem. A partir de setembro de 2012, tem. Por quê? Se ela engravida, mesmo no contrato por prazo determinado, existe a estabilidade. Só que olha o que acontece. A nossa questão atual, ela é respondida com base na súmula 244, mas em outro inciso dela. No inciso que fala aqui do desconhecimento do estado gravídico pelo empregador. Olha o que acontece. É muito comum, quando a mulher descobre a gravidez, ela informar ao empregador: empregador, estou grávida. É importante essa informação, sim, mas ela não é indispensável. Mesmo que a mulher não diga ao empregador que está grávida, a estabilidade existe. A estabilidade existe independentemente do conhecimento do estado gravídico pelo empregador. Trocando em miúdos, exemplo bem simples: Maria foi demitida e estava grávida. O empregador não sabia da gravidez. Ela tem estabilidade? Sim. Resposta positiva. Então, olha a ideia aqui. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Por quê? Mesmo que o empregador não saiba da gravidez, a estabilidade existe. Se a estabilidade existe, ela traz consigo o direito à reintegração ou à indenização. Veja que aqui se fala do direito à indenização decorrente da estabilidade. Então leiam, vocês não vão deixar de ler, essa súmula 244 do TST. Partindo
para a questão 4, que vai falar aqui do empregado sindicalizado. Salvo se cometer falta grave, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir de, vejam, dirigente sindical. Vamos destacar aqui o que vocês devem saber para a prova do dirigente sindical. Dirigente sindical, ele possui estabilidade conforme artigo 543 da CLT. A estabilidade vai do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Então, do registro até um ano após o término do mandato. Súmula 369 do TST. Importante porque foi alterada também em setembro de 2012. O que a gente pode tirar de importante agora para a questão? A súmula 369 diz o seguinte, que não há mais necessidade de se seguir alguns requisitos presentes no artigo 543 da CLT. Não há mais necessidade de se seguir à risca alguns pressupostos, alguns requisitos do artigo 543 da CLT. Como assim? Lendo o parágrafo 5º do artigo 543 da CLT, nós percebemos o seguinte, que o empregado realizará o registro da candidatura. Só que o fato dele ter feito o registro da candidatura por si só não gera estabilidade. A estabilidade, ela será adquirida pelo parágrafo 5º com a informação, com a comunicação feita pelo sindicato ao empregador em 24 horas. Então, pelo parágrafo 5º do artigo 543, o sindicato da categoria teria que comunicar ao empregador o registro da candidatura no prazo de 24 horas. Pô, bastante formal. Tinha que ser o sindicato no prazo de 24 horas a contar do registro. Vamos lá. O que a súmula 369 do TST vai nos dizer hoje? Não precisa mais ser o sindicato. Essa comunicação pode se dar por qualquer meio. Então não precisa ser mais o sindicato. Isso quer dizer que eu, que fiz o registro da minha candidatura, posso levar a informação. Posso. É por qualquer meio. E não há mais necessidade de ser dentro de 24 horas. Pode ser a qualquer momento, desde que ainda exista o vínculo de emprego. Se eu fiz o registro da candidatura 15 dias atrás e esqueci de comunicar, posso comunicar ainda? Posso. Eu ainda sou empregado? Sou. Então, eu ainda posso comunicar. A comunicação, ela produz efeitos mesmo que seja realizada fora das 24 horas, desde que ainda exista vínculo de emprego. Perfeito? E aí vamos lá, ó. Salvo se cometer falta grave, é vedada a dispensa a partir, por tudo que nós dissemos aqui, registro da candidatura até um ano após o final do mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente. Então, pelo artigo 543 da CLT, registro até um ano após o final do mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente. Então, não deixem de ler, principalmente, essa súmula 369 do TST, por ser ali o que se tem de mais recente sobre o tema, já que ela foi alterada em setembro de 2012. E aí chegamos à nossa questão 5. Empregado dirigente sindical, acusado de haver praticado furto. Vamos lá. Dirigente sindical, como nós vimos na questão anterior, possui estabilidade, mas ele praticou furto. Furto a gente enquadra como hipótese de justa causa. Mas vamos lá, o empregado dirigente sindical que tem estabilidade provisória, ele pode ser demitido por justa causa? Claro que pode.
A justa causa, ela pode ser aplicada mesmo na hipótese de instabilidade, porque a instabilidade não protege ninguém de justa causa, não. Só que o que acontece? Como ele é dirigente sindical, a súmula 379 do TST diz que nós temos que nos utilizar de um procedimento especial para a aplicação da justa causa. A súmula 379 diz: Bruno, se você quer demitir o empregado dirigente sindical por justa causa, você terá que adotar um procedimento especial. Você não pode simplesmente demiti-lo por justa causa. Qual é esse procedimento especial? A súmula diz: você terá que ajuizar a ação de inquérito para a apuração de falta grave. Então, você, empregador, terá que ajuizar a ação de inquérito para a apuração de falta grave. Essa ação de inquérito está prevista no artigo 853 da CLT. E olha o que acontece. Vamos aqui para a assertiva considerada correta. Deve ser suspenso para ajuizamento de inquérito judicial para apuração de falta grave e posterior rescisão do seu contrato de trabalho. Essa assertiva não está totalmente correta, não, mas é a melhor. Tecnicamente, ela tem um errinho, porque ela diz que deve ser suspenso. Não tem obrigação de ser suspenso. Pelas regras lá de processo que tratam do inquérito, a suspensão ela não é obrigatória, não. A ideia é, se eu suspendo, eu tenho que ajuizar a ação de inquérito num prazo de 30 dias a contar dessa suspensão. Só que, como é a melhor assertiva, nós vamos ficar com ela. Ele será suspenso para ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave e posterior rescisão do seu contrato de trabalho. Porque, vejam, quem vai rescindir o contrato de trabalho é o juiz por sentença. O juiz vai proferir sentença na ação de inquérito, rescindindo o contrato de trabalho por justa causa. Então, não deixem, isso já foi cobrado várias vezes, não deixe de ler a súmula 379 do TST, que diz ser obrigatório o ajuizamento de ação de inquérito para apuração de falta grave para o dirigente sindical. Essa é a hipótese mais utilizada nos concursos. Partindo para a questão 6, vamos. Mário, empregado da empresa Quilo, registrou sua candidatura como diretor suplente do sindicato de sua categoria de trabalho. Passadas as eleições, Mário recebeu a boa notícia de que havia sido eleito. Neste caso, Mário, por tudo que nós já falamos nas demais questões, Mário tem estabilidade? Tem. Então, terá vedada a sua dispensa a partir do registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave reconhecida por inquérito para apuração de falta grave. Não precisamos nem gastar muito tempo nessa assertiva. Então, vedada a partir do registro até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, que nos termos da súmula 379 que nós acabamos de falar na questão anterior, só pode ser reconhecida por meio da ação de inquérito para apuração de falta grave. Já chegando na questão 7, e aí falando de segurança e medicina do trabalho. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. O percentual do adicional de periculosidade é de, primeiro, artigo 193 da CLT. Ele que trata do adicional de periculosidade.
O adicional de periculosidade, ele é de 30% sobre o salário base. O que é o salário base? É esse salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Quando o artigo 193 da CLT diz sobre o salário sem esses acréscimos, ele está nos dizendo, então é sobre o salário base. 30% sobre o salário base. Respondemos a questão que só queria saber sobre o percentual. Só que aí vale a pena dizer o seguinte: houve a inclusão do inciso 2º do artigo 193, falando que também faz jus ao adicional de periculosidade aqueles empregados que lidam com situações de risco, de vida ou de violência, como roubos, ou seja, eu não tenho mais o pagamento de adicional de periculosidade apenas para quem trabalha com explosivos, inflamáveis e energia elétrica. Não, porque essas situações que sempre foram típicas do adicional, elas constam agora no inciso 1º. O inciso 2º fala de roubos, violência. Esses empregados também possuem direito ao adicional de 30%. Vejam que o adicional de periculosidade ele não tem meio termo, ou eu recebo 30% ou eu não recebo. Meio termo é para o adicional de insalubridade. Aqui não se aplica essa ideia. Partindo para a questão 8, que vai falar: em relação às atividades insalubres ou perigosas, é correto afirmar que... Vamos lá. Se eu trabalho em atividade insalubre ou com agente de periculosidade, eu recebo adicional. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Adicional é chamado de salário condição. Então, os adicionais são chamados de salário condição. Ou seja, recebo o adicional por estar trabalhando em determinada condição e recebo apenas enquanto estiver submetido àquela situação. Eu recebo adicional de insalubridade enquanto existir o agente insalubre. Eu recebo adicional de periculosidade enquanto estiver caracterizada aquela situação que gera a periculosidade. Isso quer dizer o seguinte: se eu faço cessar, se eu elimino, se eu cesso aqui aquele risco que existia para o empregado, retirando o agente insalubre, retirando a periculosidade, eu não preciso mais pagar o adicional. Eu recebi adicional de insalubridade em virtude de alto ruído. Não tem mais ruído, não recebo mais adicional de insalubridade. Eu lidava com explosivos, então recebi adicional de periculosidade. Não lido mais com explosivos, não recebo o adicional. Ah, mas Bruno, eu recebi durante 30 anos, perde da mesma forma, porque você não está mais submetido àquela condição que gerava o adicional. Olha aqui. Se o salário é condição, se o adicional é chamado de salário condição, é porque não existe direito adquirido a continuar recebendo. Não existe direito adquirido a continuar recebendo aquele valor. E aí destaco para vocês duas súmulas, súmula 80 e súmula 248 do TST. As duas demonstram isso que eu falei para vocês. Então vamos aqui, para a letra C. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou à integridade física. Perfeito. Cessa o adicional se eu elimino o risco à saúde ou integridade física. Informação perfeita, leiam lá essas duas súmulas, lembrem que o salário é condicionado àquela situação e lembrem que não há direito
adquirido. Posso ter recebido durante anos e anos e anos que vou perder. Perfeito? E aí, indo aqui para a questão 9. Mário é empregado em um posto de combustíveis, exercendo as funções de frentista de abastecimento. Atua em contato permanente com produtos inflamáveis e explosivos. Nessa situação, nos termos da CLT, Mário exerce seu trabalho em atividade considerada. Pelo que nós já falamos aqui, inflamáveis e explosivos, artigo 193, inciso 1º da CLT, periculosidade. Para facilitar, ó, ele é frentista, súmula 39 do TST. Súmula que diz que o frentista tem direito adicional de periculosidade. Então, ó, eu já retiro penosa, insalubre, insalubre. Ficou apenas a perigosa, periculosidade. Nós sabemos que o adicional é de 30% sobre o salário base, então ficou bem fácil. Fácil eliminar a A, porque traz, na verdade, os percentuais do adicional de insalubridade. Então, por exclusão, lembrando do artigo 193, inciso 1º, lembrando da súmula 39 do TST, D, letra D, correta. Periculosidade, 30%. E aí chegamos à nossa última questão. Sobre segurança e medicina no trabalho. Nos termos da legislação trabalhista pertinente, é correto afirmar aqui. Vamos lá. Questão parecida com uma anterior. O direito do empregado adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade nos termos da CLT e normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Não precisamos nem gastar muito tempo. Você vai reler súmulas 80 e 248 do TST, vai lembrar que os adicionais são salário-condição, vai lembrar que não existe aqui direito adquirido e que, portanto, cessando aqui, eliminando o risco à saúde e integridade, eu cesso o direito ao recebimento do adicional. E aí, com isso, nós finalizamos o nosso simulado número 8, que tratou de duas matérias importantes, segurança e medicina do trabalho e estabilidades. E aí, no próximo simulado, trataremos de aviso prévio e extinção do contrato de trabalho.